Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em mais um momento de fé com Manuel Costa. E eu venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Mensagens que está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e a chamou de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, a pedra que nos lembra quem nos resgata. Quando a memória cura o nosso coração, a memória, nós temos que ter coisas boas na nossa memória, coisas que Deus já fez por nós. Antes de Samuel erguer a pedra, Israel estava ferido, confuso, derrotado. E quem de nós já não ficou ferido? Quem de nós já não ficou confuso, já não foi derrotado por circunstâncias? Não por acaso, mas por consequência da própria desobediência, Israel estava nessa situação. Eles haviam misturado idolatria com vida espiritual, ignorado a voz de Deus e confiado em símbolos ao invés de confiar no Senhor. Mas a história muda quando existe arrependimento sincero. E esse estudo é para você que já se cansou de viver no automático espiritual e deseja voltar ao centro. Cristo é a nossa verdadeira pedra de ajuda. Hoje eu falei com o meu filho, ele explicando para ele o que é a graça, porque hoje nós temos a graça ao nosso favor. E muitos se perguntam o que é a graça, onde está a graça? Irmãos, a graça é a presença de Deus na sua vida. Nós só precisamos da graça. Paulo, lembra de Paulo? Quando Deus falou para Paulo que a minha graça te basta, a minha presença te basta, é isso que Deus está dizendo. A presença de Deus na nossa vida já nos basta. O que levou Israel a sofrer o peso da idolatria? Israel colheu o que plantou, desobediência. Eles tentaram vencer a batalha sem tratar aquele coração contaminado que eles estavam. Em 1 Samuel 7,3 diz: Se voltardes ao Senhor, tirai de entre vós os deuses estranhos. Meus irmãos, nós colocamos deuses estranhos na nossa vida e não percebemos. Israel não foi vítima do acaso, foi confrontado pela própria distância que estava de Deus. Nós colocamos ídolos no nosso coração, ficamos distante de Deus e queremos que a vida corrobore com isso. Queremos ter a vida espiritual do mesmo jeito, mas sem perceber que quantas coisas já têm contaminado o nosso coração. Quantas vezes nossa alma se desgasta não por ataques externos, mas por distração internas que roubam a devoção a Deus. É preciso nomear o que nos afasta de Cristo e remover, e não ficar negociando com essas coisas. O arrependimento que muda a história, 1 Samuel 7,6, quando o povo percebeu que estava errado, não justificou, não empurrou culpa, jejuou, chorou e confessou. Olha que bênção. Jejuaram aquele dia e disseram: temos pecado contra o Senhor. Arrependimento não é ficar emocionado, é realinhamento, é reposicionamento. Eles se reuniram em Mispa não para reclamar, mas para se humilhar diante de Deus. Então o coração que admite sua queda encontra o Deus que levanta. Quando a gente ora, jejua e confessa com sinceridade, Cristo opera onde nossas forças não alcançam. A restauração começa quando paramos de fugir da verdade. A misericórdia que transforma derrotados em vencedores. Enquanto o povo se arrependia, os filisteus avançavam. Porém, Deus respondeu ao clamor com trovões que confundiram o inimigo, está em 1 Samuel 7,10. A vitória não veio da espada humana, mas da intervenção divina. O Senhor trovejou e os aterrou. O povo que antes fugia agora perseguiu o inimigo, não por autoconfiança, mas porque Deus abriu o caminho. Você consegue entender o trabalhar de Deus? O povo se arrependeu, jejuou, se humilhou e Deus foi abrindo caminho para eles avançarem. E assim é na sua vida. Quando você se arrepende, quando você ora, quando você busca, Deus rompe as barreiras que está te impedindo de avançar, abre caminho, trabalha, peleja por você. Quando o coração volta para Deus, ele volta para a batalha. A misericórdia do Senhor não apenas perdoa, ela capacita, fortalece, te conduz. Ebenezer,
a pedra que carrega uma história inteira. Após a vitória, Samuel ergue uma pedra em Mispa e Sem, Mispa e Sem, duas cidades, e nomeia Ebenezer, pedra de ajuda. Ele diz em 1 Samuel 7, versículo 12, até aqui o Senhor nos ajudou. A pedra não celebrava o povo, mas o Deus que os resgatou. Era um memorial para lembrá-los de que a vitória nasceu do arrependimento, da graça e da fidelidade divina. Todas as vezes que eles passassem por aquele lugar e olhassem para aquela pedra, eles iam ver o resultado do arrependimento, do jejum. Todo cristão precisa levantar o seu Ebenezer espiritual, memórias que combatem o esquecimento e afirmam que Jesus é a pedra angular. Cada livramento, cada recomeço, cada cura é um lembrete. Não foi nossa habilidade, foi a ajuda do Senhor. O Deus que ajuda, continua ajudando. Se hoje você precisa de direção, coragem, de restauração, lembre-se, o mesmo Deus que ajudou Israel continua conduzindo a sua igreja. Reconheça o que precisa ser deixado, volte o coração para Cristo e levante seu memorial de gratidão. Amém, meus irmãos? Interaja, meus irmãos, vamos interagir, comente 3 situações em que você viu a ajuda de Deus, salve elas para lembrar nos dias difíceis, levante o seu Ebenezer e compartilhe essa palavra com alguém que precisa voltar ao Senhor. Tem tantas pessoas que estão perdidas, desorientadas, precisando ouvir uma palavra de conforto. Compartilhe essa palavra. Eu não quero ganhar engajamento não, minha missão com Deus é simplesmente semear a palavra, trazer entendimento até a sua vida. E eu sei que tem muita gente precisando, amém? Vamos orar? Pai, graças te damos pela vida, pela saúde, Senhor, pela nossa família, pela nossa casa e por tudo que tens feito por nós. Obrigado por essa palavra, Pai, que nos traz à memória coisas que o Senhor já nos fez superar, coisas que o Senhor já nos fez vencer, para daqui para frente construirmos ainda mais, Senhor, uma trajetória, Senhor, de vitórias, de conquistas, porque é isso que nós desejamos com a presença do Senhor, com a graça na nossa vida. Abençoe cada lar, cada família, cada casa, Senhor, cada casamento, Senhor, tudo que estiver desestruturado dentro das famílias que estão ouvindo essa oração, que haja um remanejamento do Senhor para que as coisas venham a acontecer de conformidade com a Tua palavra. Abençoe nosso dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém?